Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em todos vós. Queridos, hoje entramos no 7º dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos nos debruçando sobre os capítulos 13 e 14. No capítulo 13, é explicado de forma mais detalhada quem são, por assim dizer, os personagens que João vê no capítulo 12. Não podemos nos esquecer que no capítulo 12 o apóstolo tem visões no céu, até o momento em que Satanás é lançado na terra. Enquanto no céu esses seres espirituais não possuem corpo físico, aqui na terra isso se faz necessário. Por isso, veremos que a ação maligna de Satanás é realizada através de pessoas influenciadas ou possessas por ele e seus demônios. A terça parte das estrelas do céu, como descritas no capítulo 12, verso 4. Por isso, em contraste com o ver um grande sinal no céu, no capítulo 12, João agora vê uma besta surgir do mar. Mas que mar é esse? É o mar das nações, é o mar de pessoas, dos gentios. Então, dessas nações, desses gentios, esta besta surge, e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Como vimos, essa descrição é exatamente igual no que diz respeito aos 10 chifres e 7 cabeças do dragão vermelho, lá do capítulo 12 que nós vimos, verso 3, embora ali seja visto como um sinal no céu e não na terra. Aqui, as coroas e seus 10 chifres indicam o renascimento do antigo Império Romano no período da tribulação, quando 10 nações entregam seu poder à besta. O nome de blasfêmia em suas cabeças mostra que a besta assume títulos divinos, pois ao exigir a fidelidade incondicional das pessoas, está na verdade exigindo sua adoração. O verso 2 mostra que esse império irá incorporar a ele algumas características dos impérios mundiais que o precederam. Sua semelhança com um leopardo se compara ao Império Grego de Alexandre o Grande, conforme citado por Daniel lá no capítulo 7, verso 6, com sua rapidez de conquista. Os seus pés, como os de um urso, nos lembram o império dos Medos e dos Persas, também citado por Daniel no capítulo 7, no verso 5, com sua força de apreensão e tenacidade. Sua boca, como a de um leão, indica sua ferocidade devoradora, como vista no Império Babilônico, também lá no capítulo 7 de Daniel, no verso 4. Esta besta em Apocalipse é a 4ª besta ou 4º império, que Daniel chama de terrível e forte. O dragão, Satanás, dá a ele poder, seu trono, sua elevada dignidade e sua autoridade. Uma de suas 7 cabeças foi ferida de morte, como diz o verso 3. Compare isso com aqui o capítulo 17, verso 9 aqui do livro do Apocalipse, onde há a declaração de que as 7 cabeças são as 7 montanhas nas quais a mulher Babilônia está assentada. Babilônia significa confusão, um nome usado para descrever uma mistura religiosa de alguma verdade com muita mentira, o que causou confusão a incontáveis seguidores cegos. Esta é literalmente a cidade das 7 montanhas, Roma. Em seguida é adicionado: há também 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não veio. Os primeiros 5 provavelmente se referem às grandes potências imperiais do mundo daquela época: o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia, como sugerido por alguns comentaristas. Em qualquer caso, a 6ª cabeça era a Roma imperial, Roma sob o império dos Césares, que existia quando João escreveu e que há muito caiu com a queda do próprio Império Romano.
A sétima cabeça, portanto, surgirá com o renascimento do Império Romano, que nós chamamos aqui de revivido. E será esta cabeça que será o príncipe que há de vir, que confirmará uma aliança com muitos em Israel e que introduzirá a 70ª semana de Daniel. É importante entender esta profecia de Daniel no capítulo 9 em conexão com o Apocalipse e todo o assunto da profecia. As primeiras 69 semanas, chamadas semanas de anos, igualando a 483 anos, foram completadas com o sacrifício do Messias na cruz do Calvário. Mas a 70ª, ou seja, a última semana, está suspensa durante toda a nossa presente dispensação da graça e ocorrerá somente após o arrebatamento da igreja. Essa 70ª semana é chamada de período da tribulação, que ocupa um lugar muito grande na profecia. Voltando então ao que nós estávamos falando, essa cabeça será então ferida de morte, muito provavelmente quando a anarquia geral ocorrer no momento do 6º selo, como eu comentei no final da exposição do capítulo 6. Muitos governos então serão derrubados antes do meio da semana de Daniel, o período da tribulação, e esta cabeça estará entre eles, sendo ferida de morte. Em outras palavras, esse rei, esse líder, perderá completamente sua autoridade. A cura da cabeça ferida indica uma notável recuperação de seu poder, que causa admiração em todo o mundo. Ele aparentemente trará uma impressão de ordem e paz restauradas do caos da anarquia e, portanto, será aclamado como um grande líder mundial. Então, assim como o Império Romano ressuscitará de uma ferida mortal recebida muitos séculos atrás, por volta da metade da tribulação, essa 7ª cabeça ressuscitará de uma ferida mortal pouco tempo depois de ser infligida a ele. Esta parece ser a razão pelo qual nos dizem que a besta que era e não é. É também a 8ª e é das 7, como narrado no capítulo 17, verso 11 aqui do livro de Apocalipse. Quando ele surge pela primeira vez no início dos 7 anos da tribulação, ele é o 7º cabeça. Mas então, quando ele é revivido na metade desse período de tempo, ele é chamado de 8º. Todo mundo se maravilha com seu poder de recuperação e em trazer de volta os 10 reinos sob seu controle e estabelecer uma paz aparente em meio a todo o caos. No entanto, ele faz isso debaixo de seu poder satânico e, portanto, as pessoas adoram tanto o dragão quanto a besta. Não é necessário supor que eles percebam que estão realmente adorando Satanás, mas é ele quem dá autoridade à besta, e as pessoas darão à besta um lugar de maior preeminência, pois a considerarão o poder mais formidável da terra. Ele tem uma boca capaz de anunciar a si mesmo, enquanto ao mesmo tempo blasfema. A besta se glorifica, enquanto mostra desprezo por Deus e seu Cristo. Ele continua por 42 meses, a última metade da semana de Daniel. Além de blasfemar contra Deus e seu nome, ele acrescenta a isso a blasfêmia do tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. Parece que o tabernáculo faz referência à morada celestial de Deus. Quanto aos que habitam no céu, isso pode sugerir que a besta se lembrará do testemunho dos santos que foram arrebatados ao céu no arrebatamento e amaldiçoa a memória deles. Talvez por essa mesma razão, os santos celestiais aparecerão com o Senhor do céu quando ele julgar este inimigo insolente e seus exércitos.
Este homem não fará guerra a Israel, mas aos santos, aqueles no período da tribulação que serão despertados para tomar uma posição pelo Deus vivo. Vemos isso em Apocalipse no capítulo 11, verso 7. A autoridade dada a ele sobre todas as famílias, línguas e nações, fala particularmente das nações ocidentais, que se submetem voluntariamente a ele. Pois a Rússia e a Assíria, o futuro rei do norte, não serão incluídas nesta coalizão. Aqueles que adoram a besta são habitantes da terra, como diz o verso 8, estabelecendo-se no mundo como se fossem mantê-lo para sempre. Seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Os eleitos têm seus nomes escritos nesse livro porque Deus os conheceu de antemão. O Cordeiro, por causa do valor de sua redenção, os reivindica como seus. Nada pode mudar isso. Outros são incentivados a ouvir, se têm ouvidos para isso, como diz o verso 9. Mas os meros moradores da terra, preocupados com seus próprios interesses egoístas, irão gostar de escravos humildes seguirem a besta em seu programa para causar sofrimento aos piedosos. Deus fará com que eles recebam de volta o tratamento que dão aos outros, seja cativeiro ou morte, como citado no verso 10. Os santos, portanto, podem esperar com calma paciência, com plena fé na eventual intervenção de Deus, embora enquanto isso eles sofram. O versículo 11 apresenta outra besta que sobe da terra em vez do mar. A primeira besta vinda do mar indica que ele é um gentio, pois as águas do mar são típicas de povos e multidões e nações e línguas, conforme o capítulo 17 aqui de Apocalipse, verso 15. Enquanto a terra retrata a terra de Israel, tão constantemente referido como a terra em toda a Escritura. Portanto, esta segunda besta é judia. Seus 2 chifres, como o de um cordeiro, são uma simulação do Cordeiro de Deus, uma falsificação do verdadeiro Cristo. Como líder em Israel, ele toma o lugar de Cristo, mas fala como um dragão. Não pode haver dúvida de que este é o anticristo, chamado falso profeta, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o pastor inútil. Enfim, são necessárias várias designações para mostrar os muitos aspectos do mal desse homem que desafia a autoridade do verdadeiro Messias. Ele reivindicará a autoridade civil e religiosa em Israel. Mas a segunda besta é mais conhecida por seu outro nome. Ele é o anticristo, aquele que afirmará ser o Messias judeu. Ele se levantará da terra, Israel, e se assentará no templo judaico de Deus, enquanto a primeira besta é um governante político e surge do mar dos gentios. Visto que o anticristo está totalmente identificado com a primeira besta, ou seja, o chefe do Império Romano, revivido, ele terá esse poderoso suporte por trás dele. De sua parte, ele exigirá que a terra de Israel e todos os seus habitantes adorem a besta romana, ou a primeira besta. Essa confederação romano-israelense exige a lealdade de Israel à autoridade satânica desse governo bestial. Deus chama essa confederação de aliança com a morte, ou pacto com o Sheol, como cita lá Isaías no capítulo 28, verso 14. A segunda besta, o anticristo, fará grandes maravilhas. Não milagres como o Senhor fez na terra, mas coisas terríveis, como fazer fogo vir do céu, etc. Estes são chamados de maravilhas mentirosas na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9. Assim, embora o gênio inventivo do homem provavelmente tenha algum lugar neles, ainda assim
por trás deles está o poder satânico e sua grande ilusão. Mas esse engano é bem sucedido em persuadir os judeus em Israel a dar sua fidelidade total à besta romana. Uma fidelidade demonstrada e fortalecida pelo fato de ser levantada em Jerusalém uma imagem em homenagem à besta romana. Pois este império romano revivido tornou-se o protetor de Israel. A imagem é chamada de abominação da desolação, como vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 15. Essa imagem ficará no lugar santo, o templo judaico, como um desafio descarado à autoridade de Deus. Lá no capítulo 9 de Daniel, verso 27, ele chama essa imagem de a asa das abominações, uma expressão que envolve a proteção da idolatria. Por causa disso, Deus então envia um desolador, o rei do norte e seus exércitos contra Israel. O falso profeta, ou anticristo, provavelmente alegará dar vida à imagem, mas a palavra no verso 15 é traduzida apropriadamente como sopro. A imagem falará e dará ordens para a execução daqueles que não a adorarem. Se combinam nessa atividade satânica poder, sinais e prodígios de mentira. Vemos no verso 16 que esta besta exigirá que todo o Israel, qualquer que seja a sua condição, seja codificado com uma marca na mão direita ou na testa. Quando algo assim for imposto à população com a intenção de sujeitar o povo à autoridade da besta, ou não ter permissão para comprar ou vender, então os crentes serão chamados a recusar totalmente essa identificação com a besta, como se fossem sua propriedade. Então, os 144.000 do capítulo 7 aqui do Apocalipse, que têm o selo de Deus em suas testas, eles são sua propriedade e por isso eles não aceitarão a marca da besta. Todos os que assumirem essa posição terão permissão para comprar ou vender negada. A civilização hoje está se movendo rapidamente nessa direção. Muitos sofrerão por recusar a marca da besta, e muitos serão executados, pois lemos sobre isso entre os mártires, lá no capítulo 20, verso 4 aqui do Apocalipse. Devemos ser sábios quanto a esses assuntos, mesmo agora, antes que essas coisas aconteçam. Aquele que tem o entendimento é chamado a contar o número da besta. O que isso significa? Na Escritura, 6 é o número de um homem independente de Deus, e como tal, reduzido ao nível de uma besta. O número 6 está indelevelmente estampado na humanidade. E embora aqui seja intensificado, 666 no número da besta, ainda assim é menor do que o número 7, que é o número da perfeição na Bíblia. O humanismo secular, ou seja, a humanidade cheia de orgulho por suas realizações, em seu desenvolvimento mais pleno, mais completo, é visto no número 666. No entanto, no relato de Deus, tal orgulho é meramente bestial e condenado ao julgamento solene. No capítulo 14, depois de uma série de visões terríveis no capítulo 13, agora temos visões que dão uma prévia das mudanças que estão por vir. As condições sob o poder dominador das duas bestas serão mudadas. O Senhor responderá às orações do povo judeu perseguido e os libertará por meio de sua vinda pessoal do céu. Essa gloriosa manifestação é totalmente revelada no capítulo 19. Mas aqui nós temos, como eu disse, uma prévia.
Nos 5 primeiros versículos desse capítulo, encontramos o remanescente piedoso em Israel. Essa visão é dada no momento em que a nação está envolvida na idolatria mais descarada de sua história. O cordeiro em pé no Monte Sião indica seu eventual triunfo completo sobre a idolatria. Os 144.000 com ele nos lembram o capítulo 7, onde todas as 12 tribos são representadas e vistas como seladas em suas testas. E aqui ficamos sabendo o conteúdo do selo. Eles têm o nome do cordeiro e de seu pai escrito em suas testas. O Monte Sião está na terra. Seu nome significa ensolarado. Este nome é usado especialmente para Jerusalém em conexão com o sol de sua glória milenar. Uma voz é ouvida do céu como a voz de muitas águas e de um grande trovão, a voz do grande poder de Deus. Junto com a voz de arpistas, como diz o verso 2. Estes têm o mais profundo interesse nos 144.000, visto que são distintos dos anciãos. Os arpistas são os martirizados durante as 2 metades do período da tribulação. Esses cantores do verso 2 cantam uma nova canção que somente eles e os 144.000 podem aprender. Essa canção parece ser o triunfo alegre da fé, resultante da intervenção de Deus em seu favor em meio ao grande sofrimento da tribulação. E nós percebemos que há uma profunda simpatia e sintonia entre esses 2 grupos. As características dos 144.000 são fornecidas a seguir. O verso 4 aqui do capítulo 14 não deve ser interpretado literalmente. Se tivesse um significado literal, esse grupo consistiria apenas de homens, o que é muito improvável. Os 144.000 são aqueles que se mantiveram livres da contaminação adúltera da doutrina da besta e do falso profeta, pois a fé foi despertada neles para seguir o Cordeiro onde quer que ele os conduza. Eles são redimidos, libertados pela graça de Deus em virtude do sangue do Cordeiro, e dentre os homens, eles são chamados de as primícias de Deus e do Cordeiro. O verso 5 também diz que em sua boca não foi encontrado engano. Seus corações serão desnudados aos olhos de Deus. Por causa de sua fé recém-descoberta naquele cujo sacrifício expia totalmente seus pecados, Deus imputará justiça a eles. Eles são, portanto, vistos como sem culpa diante do trono de Deus. Nos versos 6 e 7 do capítulo 14, nos primeiros 5 versos deste capítulo, Deus mostrou seus conselhos de bênção para Israel. Agora o restante do capítulo resume alguns eventos solenes do período da tribulação que levarão a isso. Quando o julgamento está para cair, um anjo é visto voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que moram na terra, judeus e gentios. O anjo não deve ser considerado um anjo literal. A pregação de qualquer evangelho para aqueles que moram na terra nunca foi confiada a anjos, mas aos homens. Esta pregação será realizada por meio daqueles, principalmente judeus, que acordaram e nasceram de novo durante a tribulação. Então, essa visão do anjo voador denota a urgência da mensagem. É o evangelho eterno, não o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, como nos é pregado hoje. Em vez disso, é pregado o evangelho que a própria criação pregou ao longo da história, de que Deus é o criador de tudo. Mas agora acrescenta-se a ele o fato de que chegou a hora do julgamento. No verso 8, outro anjo então anuncia que a Babilônia caiu. A Babilônia, a grande meretriz que se senta sobre muitas águas,
conforme o capítulo 17 fala, afirma ser a igreja com sede em Roma, a cidade das 7 montanhas. Por causa de sua pretensa profissão de fé, ela tem mais responsabilidade do que qualquer outro grupo religioso no mundo. E ela mostrou ter falhado totalmente em sua responsabilidade. Mas esse julgamento será visto mais detalhadamente nos capítulos 17 e 18. Dos versos 9 a 11 do capítulo 14, o julgamento da Babilônia é seguido por um terceiro anjo que declara o terrível julgamento daqueles que adoram a besta e sua imagem e que recebem a sua marca na testa ou nas mãos. Esse julgamento vai além do da tribulação. A linguagem dos versos 10 e 11 é terrível. A ira de Deus é derramada sem qualquer mistura aliviadora no cálice de sua indignação. Ou seja, aqui a ira não vem misturada com misericórdia. Ela é pura. Desse modo, eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E com ainda outro agravante, não haverá fim para a fumaça de seu tormento. Eles não terão descanso nem de dia e nem de noite. Os versos 12 e 13 intervêm para encorajar a fé dos piedosos que recusam firmemente a marca da besta. Nesse momento, a paciência ou resistência daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é especialmente recomendada. Embora martirizados por sua obediência a Deus naqueles dias de terrível angústia, eles têm o conforto indescritível de uma voz do céu, que diz: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. É uma bênção especial para aquele tempo, embora certamente o fato seja verdadeiro em todos os momentos. O Espírito Santo então afirma a preciosa realidade de seu descanso, de seus labores. Em contraste com o terrível destino dos adoradores da besta, como nós acabamos de ver. Dos versos 17 a 20 do capítulo 14, o julgamento direto do Filho do Homem é brevemente descrito por duas imagens diferentes, a colheita e o lagar. Cristo é mencionado como o Filho do Homem. O fato de estar sentado em uma nuvem indica certa discrição. Embora esteja agindo diretamente, o mundo não o perceberá totalmente. A nuvem, sendo branca, infere a pureza perfeita do seu julgamento. A coroa da glória divina está em sua cabeça, pois aqui ele assume sua autoridade legítima. Sua mão segura uma foice afiada. Para quem não conhece, uma ferramenta manual afiada com uma lâmina em forma de C, usada pelos primeiros fazendeiros em colheitas, principalmente as de trigo. Seu julgamento é visto do ponto de vista de sua atuação para produzir frutos para a sua glória eterna. Ele corta os grãos com o objetivo de separar o joio do trigo. Um anjo saindo do templo fala a palavra àquele que estava sentado na nuvem, ou seja, ao Senhor Jesus, que lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Em Mateus, lá no capítulo 13, a colheita envolve o trigo recolhido no celeiro, com o joio, os filhos do maligno, deixado em feixes para queimar. A colheita da tribulação, em nosso presente capítulo, será o da multidão que a salva para a bênção terrena no milênio. Já o joio e a palha serão queimados no julgamento. No verso 17, outro anjo sai do templo no céu com uma foice afiada. O templo enfatiza a santidade e a calma deliberação do julgamento.
No verso 18, um anjo diferente ainda, que tinha poder sobre fogo, saiu do altar e deu a palavra ao anjo com a foice, para usar a foice para colher a videira da terra, porque suas uvas estavam maduras. Observe o detalhe que o anjo com a foice não é descrito como o primeiro anjo que nós vimos, semelhante ao Filho do Homem. Talvez a razão toda para isso seja que, no caso do lagar, tudo é julgamento total. Aqui nós temos um juízo absoluto da ira de Deus. A videira é lançada no grande lagar da ira de Deus, e o lagar é pisado fora da cidade. Para quem não sabe, um lagar era um grande tanque, no qual as uvas eram colocadas e pessoas descalças caminhavam ou batiam seus pés com o objetivo de espremer as uvas para delas extrair o suco. Embora o suco de uva, o vinho nas Escrituras, fale de festa, a ênfase aqui não está na alegria, mas no sofrimento indescritível que afligirá as pessoas, especialmente na terra de Israel, que suportará o pior da agonia da tribulação. Quando o lagar é pisado fora da cidade, ou seja, não em Jerusalém, o sangue corre a uma distância de 1.600 estádios, aproximadamente 300 quilômetros, praticamente todo o comprimento da terra de Israel, de norte a sul. E a profundidade desse rio de sangue vai até os freios dos cavalos. Em outras palavras, dá quase 1,5 metro de altura, ou, se falando em rio, de profundidade. Deve ser figurativo, mas é uma figura incrível. O derramamento de sangue irá muito além daquilo que conseguimos imaginar. Será a maior carnificina da história do mundo. Queridos, que livro! Mas eu gostaria de considerar com os irmãos como a palavra de Deus é perfeita. O livro do Apocalipse nos mostra os bastidores das decisões dos grandes líderes nos tempos do fim. Não as pessoas propriamente ditas, mas aqueles que as influenciam, Satanás e seus demônios. E é por isso que Paulo vai falar que nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E precisamos nos dar conta disso em nossas vidas, pois nós não estamos lutando contra pessoas, e sim contra as forças espirituais que as influenciam. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.